do jeito aí? Hã? Pessoal, vamos ficar em pé então, vamos dar início ao nosso estudo. Você que está aí pelas redes sociais, você que está presencial, vamos orar a Deus para que nós tenhamos aí uma hora de estudo, que a gente possa aprender o máximo possível. Pai, nós queremos orar e queremos consagrar ao Senhor a nossa vida, queremos pedir que o Senhor mais uma vez possa nos ensinar, nos instruir, abrir o nosso entendimento, dar-nos a revelação daquilo que nós podemos entender, compreender acerca, Deus, da teologia, para que não sejamos rasos, para que não sejamos, ó Deus, crentes levados por ventos de doutrinas que podem enganar, ó Deus, os teus servos. Antes o Senhor possa nos ensinar tudo o que precisamos, no nome de Jesus. Amém? Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre diferenças entre amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e o dispensacionalismo. Lembra que eu tenho dito para vocês o seguinte: isso é matéria teológica e isso no seminário a gente estuda muito tempo. O nosso objetivo aqui com essa aula não é você sair daqui dizendo assim, agora eu já sei. Não, o objetivo desta aula é fazer você entender o assunto. E obviamente que se você quiser aprofundar no assunto, você precisa gastar tempo aí, seja na internet, seja com livros, para você poder aprofundar no assunto. Mas essa aula tem um poder de abrir o seu entendimento para você entender que há um caminho que você pode trilhar caso você queira se aprofundar no assunto. Então, por exemplo, nós tratamos já de alguns assuntos, do arrebatamento da igreja, né? Tratamos já de algumas coisas, então agora nós vamos tratar sobre a diferença entre o milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo. Mas assim, lembra que teve muita pergunta na aula passada? Mas quem pode ser salvo? Então hoje nós vamos fazer um resumão dentro de cada teoria, do que cada teoria defende. Aí você vai ter uma ideia melhor, mais geral. E depois a gente continua um pouco mais detalhado. Então, seja milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo e dispensacionalismo, está lógico, está falando, está relacionado obviamente à segunda vinda de Cristo. Nós já tratamos do arrebatamento da igreja, tem aula já gravada aí, né, para quem quiser pegar no YouTube ou no Facebook. Então nós já vimos a questão do arrebatamento da igreja e obviamente que já está dando para entender um pouco. Então, vamos lá. O amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, o nome já está dizendo, né? Amilenismo, ele não crê no milênio? Não, ele crê. Só que o amilenista, ele crê que o milênio já está acontecendo. Ele não é uma data, vamos dizer assim, não é literal, vamos dizer, é 1000 anos, é 1000 anos mesmo, entende? O amilenista não é que ele não crê no milênio, ele crê que o milênio ele é espiritual e ele já está acontecendo, essa é a diferença. Aí vem o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, e aí vem a questão, são termos que confundem muita gente. Ainda mais sabendo que a escatologia cristã está longe de ser algo de fácil compreensão, principalmente por tratar de assuntos que estão relacionados ao futuro. É abstrato? Por quê? Porque está escrito na Bíblia. E aí aí vem a questão da interpretação. Mas o que realmente quer dizer quando você lê uma metáfora? Né? Como eu preguei domingo para vocês sobre a poda, né? Então muita gente depois veio conversar comigo, tipo assim, nunca tinha pensado a questão da poda. O que realmente, espiritualmente falando, o que a poda significa? Então, quando você lê uma mensagem na Bíblia, você fica assim, será que é isso mesmo? É literal ou é uma simbologia? É uma metáfora? É uma parábola? E é por causa disso que nascem as teorias. Bom, será que realmente é isso? Então, principalmente aí, gera um monte de controvérsias, porque as pessoas vão estudando e elas podem ter uma interpretação diferente uma das outras. Então, principalmente por tratar de assuntos que estão falando do futuro, que é uma coisa, vamos dizer assim, que está por vir, porque o passado é fácil, né? É histórico. Jesus já voltou a primeira vez. Nós não temos que inventar a roda, já foi.
Então a gente vê lá na história que já foi, seja na bíblica, seja na história secular, você vê lá que é real. Não tem, que nem eu estava conversando hoje com uma pessoa. Quando eu fui na Itália o ano passado, eu fui num lugar lá onde tem marcas lá da época dos apóstolos. Então é histórico, não é? Quando é passado, quando você está falando de presente e passado, a coisa está acontecendo. Mas quando você está falando de futuro, é de uma coisa que vai acontecer. E aí abre-se aí um leque para você poder, às vezes, conjecturar algumas coisas. Então, de forma geral, podemos considerar que essas são as 4 escolas escatológicas e definem opiniões entre cristãos evangélicos. Embora que, mesmo dentro de cada escola, de cada teoria, não é raro encontrar quem discorde um do outro. Então, o que podemos afirmar com certeza é que todo mundo, de uma forma ou de outra, ele se encaixa dentro de uma dessas 4 visões. E até mesmo aqueles que não sabem que essa divisão existe. Então, para facilitar o entendimento de quem tem alguma dúvida, vejamos aqui as principais diferenças entre o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, o dispensacionalismo, nos pontos fundamentais da escatologia bíblica. Então vamos lá, segunda vinda de Cristo. Então você vai ver, quando você fala de escatologia, você tem os passos. Então Deus criou o homem, ponto. O homem caiu, ponto. Era necessário fazer a salvação, o resgate do homem. Mas não havia nenhum homem que pudesse fazer isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio, se fez homem, viveu como homem, cumpriu a lei, pagou o preço, morreu em nosso lugar e em nosso favor. Então, na primeira vinda de Cristo, isso nós já sabemos porque é histórico. Agora lembre-se, antes de Jesus vir a primeira vez, todo mundo estava pregando. Quando você lê profetas, quando você lê salmos, quando você lê a lei, do que está tratando? Do presente, do futuro. Então, se você lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, eles estão falando do futuro, e lá naquela época incluía a primeira vinda. Tanto que eles ficaram esperando Jesus voltar, Jesus vir, Jesus voltar, não, Jesus chegar, que era a primeira vinda, que é um dos passos da escatologia, a primeira vinda de Cristo. Jesus veio. Quando termina Mateus, entre Malaquias e Mateus, tem 400 anos aquela folha branca. Entendeu? Então, de Malaquias até Mateus, que é o primeiro livro ali que está no cânon do Novo Testamento, de Malaquias a Mateus tem 400 anos. Então, o último profeta da Bíblia, do Velho Testamento, é João Batista. Então, quando o João Batista aparece, quer dizer, foram 400 anos de silêncio, que Deus ficou quieto. Então, quando vem João Batista, quer dizer, ele é o precursor do Cristo. Aí ele veio falando, olha, o Cristo chegará. Inclusive, alguns achavam que ele era o Cristo. Aí ele veio falando, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus, e ele aponta para Cristo. Tanto que quando Cristo começa o ministério dele, poucos dias depois ele é decapitado, e aí o ministério de Cristo começa. Então, a primeira vinda de Cristo já foi. Aí Jesus vem como servo, Jesus vem como calado, ele fala, ele prega, mas ele não se impõe como Deus, ele é um servo sofredor, ele vive como homem, caminha como homem, sofre cansaço, entende o que é ser homem. Aí no momento certo, no tempo certo, como Gálatas 4,4 fala que no tempo, na plenitude do tempo, Jesus veio, e aí ele faz a primeira obra, que é a redenção do homem. E isso precisa ficar muito claro para você. A primeira vinda de Cristo está falando do que, pastor? Da redenção do homem voltar à presença do Pai. O relacionamento entre o homem e o Pai tinha sido quebrado. E a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, na primeira vinda de Cristo, o foco de Jesus era apresentar o Pai aos homens. Por isso que ele fala, quem me vê, vê o Pai. Era revelar a plenitude de Deus na pessoa dele aos homens e redimir o homem. Esse é o foco da primeira vinda de Cristo. Mas Jesus já veio. Alguns receberam, a maioria não receberam, outros não entenderam nada, porque estavam esperando um Cristo
político, estavam esperando um rei humano, poderoso, como Salomão e Davi. Aí vem Jesus, humilde, nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro, de uma mulher do lar. E aí muitos não gostaram dessa versão e rejeitaram a Cristo. Ponto. Mas aí Jesus vai e fala o quê? Eu vou e eu volto. Então agora nós estamos no segundo passo. A igreja e a humanidade está esperando a volta de Cristo. E é esse o ponto que nós estamos trabalhando. Jesus vai voltar, segunda vinda dele. E aí nessa segunda vinda, nós temos aí os adventos da grande tribulação, porque nós já estamos no princípio das dores, nós temos a questão da grande tribulação, e depois nós temos a questão do milênio. Porque aí nós vamos estudar depois, tá? Aqui hoje nós vamos só ver assim, mas depois nós vamos estudar mais com detalhe. Aí vem a questão do milênio, nós vamos estudar futuramente. Mas para dar uma alinhada, para você não ficar, porque é aquela história, né? Porque numa corrente, Jesus volta em duas etapas, numa corrente não. E aí você precisa dar uma ideia geral para a gente poder alinhar, para você poder caminhar junto sem se perder. Então vamos lá. Segunda vinda de Cristo. Segundo o amilenismo, né? Qual que é a posição de uma pessoa que é milenista? A segunda vinda de Cristo é um evento único, visível a todos. Ou seja, não existe o conceito de arrebatamento secreto. Numa das teorias que nós vamos ver daqui a pouco, na dispensação, você vai ver que eles defendem a segunda volta de Cristo em dois períodos. No primeiro período, quem é arrebatado? Quem? A igreja. Os cristãos não, vamos pôr um nome mais, porque o cristão fica vago. Quem vai ser arrebatado nessa primeira parte? A igreja. E depois da grande tribulação, todo mundo verá, certo? Mas na corrente do amilenismo, a segunda vinda de Cristo é um evento único, visível para todos, ou seja, não existe o conceito do arrebatamento da igreja secreto, tá bom? No amilenismo, a segunda vinda de Cristo é em glória e o arrebatamento é uma coisa só. Entendeu? Entenderam? Nessa visão, quem é milenista, se algum dia você estiver estudando ou lendo a Bíblia, você vê o camarada falar assim, a segunda vinda de Cristo, e ela vai ser visível para todos, todo mundo vai ver e é junto, é um evento só. Então, você vai encontrar um grupo, uma escola teológica que defende o amilenismo e que vai estar falando, o amilenismo, a segunda vinda de Cristo, em glória, e o arrebatamento é uma coisa só. Então, segundo, pré-milenismo histórico. A segunda, nessa visão, nessa escola aqui, a segunda vinda de Cristo, eles dizem, a segunda vinda de Cristo e o arrebatamento são o mesmo evento, tal como no amilenismo, é parecido com o milenismo. Pós-milenismo, igual às visões anteriores, Cristo volta de forma visível e em glória em um único evento. Então, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, quando nós entrarmos no milênio, no estudo do milênio, você vai ver que tem uma diferença aqui, tá bom? Mas aqui é só para você entender qual é a visão da escola. E o dispensacionalismo clássico. Quem é dispensacionalista, que separa o tempo assim, Jesus veio para os judeus não receberam, aí Deus se voltou para o ímpio, e agora nós estamos no período da igreja, na dispensação da igreja. Lembra daquele versículo que fala, até que o número dos gentios se complete, quer dizer, como Israel não quis saber de Jesus, a nação de Israel não quis saber de Jesus, Jesus se voltou para uma nação que não era nação, para um povo que não era povo. Então essa é a visão, quem é dispensacionalista crê nessa separação. Israel negou, João 1, 11, 12 diz, Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Os dispensacionalistas, eles separam o tempo dentro dessa dispensação. Então, veio para Israel, mas Israel não quis. Deus se voltou para os gentios. E nós estamos vivendo a dispensação da igreja, a dispensação da graça, a dispensação dos gentios. Quando o número dos gentios se completar, Deus vai se voltar novamente para Israel, que é a grande tribulação. Essa é a teoria da escola dispensacionalista. Então, a segunda vinda de Cristo será dividida em
duas fases, sendo a primeira para arrebatar secretamente a igreja e a segunda de forma visível em glória após os 7 anos da grande tribulação. Aí agora você tem uma visão das escolas em relação à segunda vinda. Quem é milenista? Um evento só, envolve o arrebatamento e envolve todo mundo ver. O pré-milenista e o pós-milenista pensam da mesma forma. Só os dispensacionalistas é que separam a segunda volta de Cristo em 2 eventos. No primeiro ele arrebata a igreja, no segundo ele vem e todo mundo vê. E aí entra no milênio, tá certo? Aí depois, quando eu chegar no milênio, eu vou explicar para vocês que Satanás é preso. Quando inicia o milênio, Satanás é preso. E Jesus reina um milênio na terra. Nós vamos ver isso aí para frente. Então, ressurreição dos mortos dentro das escolas. Então vamos lá. A ressurreição do morto segundo o amilenismo. Segundo a escola milenista, ressurreição geral de salvos e ímpios na segunda vinda de Cristo. Os salvos para reinarem com Deus e os ímpios para a condenação eterna. Então, na escola milenista, na volta de Cristo, no arrebatamento, já resolve. Já define, tá bom? Os salvos, os ímpios, a ressurreição de todos, todo mundo vai ser ressurreto, o cristão, a igreja vai ser julgada para galardão, porque lembre-se, quando você aceita Jesus de verdade, não é da boca para fora, você já está salvo no sentido de que você não vai ser salvo depois que você morre, você é salvo na hora que você aceita Cristo, na hora que você aceita o sacrifício. Então, nessa visão, a ressurreição geral dos salvos, dos incrédulos, acontece nesse evento, tá bom? E aí o que vai acontecer? Os salvos vão reinar com Deus, os ímpios para a condenação eterna. Pós-milenismo, da mesma forma como no amilenismo, salvos e ímpios ressuscitam de forma geral na segunda vinda de Cristo. No pré-milenismo histórico, apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só ressuscitarão no final do milênio após a condenação eterna. Entenderam isso? Na visão do pré-milenismo histórico, é importante você entender isso. Quem ressuscita na segunda vinda? A igreja, os salvos, os crentes. E os ímpios? Só no juízo. Entenderam isso? Essa é uma parte mais certa. Não, calma que você vai ver. Não vê tudo para depois você. Então, no pré-milenismo histórico, apenas os salvos ressuscitarão na segunda vinda, para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios, quer dizer, aqueles que agem na maldade, que não se arrependem, que não confessam, não se arrependem, eles só ressuscitarão lá no final, quando tiver o juízo final. Dentro do dispensacionalismo clássico, né, o dispensacionalismo, ele fala de 3 ressurreições. A primeira dos salvos no arrebatamento da igreja. Então, quando Jesus vier e arrebatar, quem vai ser ressurreto? A Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, primeiro os mortos que morreram antes vão ser ressuscitados, e depois os que estiverem vivos, esses serão transformados e vão com Cristo. É isso que ela crê, que nessa segunda volta de Cristo, vai a igreja, os que já morreram e os que estão vivos são ressurretos. E aí tem a segunda ressurreição, que é dos judeus após os 7 anos da grande tribulação. Lembra que nós falamos que durante a grande tribulação vai haver salvação? Sim. E aí eu falei para vocês que há uma escola que defende que durante os 7 anos da grande tribulação, porque nessa escola a igreja é arrebatada antes. Então quem vai passar pela grande tribulação? Os judeus e os ímpios. Aí vem aquela pergunta clássica que eu já ouvi um monte de vezes. Pastor, é possível que na grande tribulação, porque na visão dispensacionalista, os 7 anos da grande tribulação é para os judeus, é os 7 anos que está faltando da profecia de Jeremias, de Daniel. Então para quem os olhos de Deus estarão voltados para quem na grande tribulação? Para os judeus. Então, dentro dessa visão dispensacionalista, quem é que... Porque na visão dispensacionalista, a igreja de Israel é diferente.
é separado. Então, se a igreja foi arrebatada, quem ficou na terra? Os judeus e os ímpios. Então, quem é que vai se salvar na grande tribulação? Os judeus. Por quê? Porque na visão dispensacionalista, os olhos de Deus vão se voltar para Jerusalém e terminar as 70 semanas lá, os 490 anos, os 7 anos que eles estão faltando, os 490 da profecia de Jeremias. Então, dentro dessa visão dispensacionalismo, então a primeira é da igreja, que a igreja vai ser arrebatada com Cristo, os que já morreram e os que estão vivos vão ser transformados, vão encontrar com o Senhor nos céus. Nessa visão da dispensação, a segunda ressurreição será dos judeus que se converterão durante a grande tribulação, que vão reconhecer que Jesus é o Messias. Aí eu vou falar de novo. Só os judeus? Há uma escola que diz que só os judeus. Há uma escola que diz que os judeus e todos aqueles que tiverem conhecimento da palavra poderão se arrepender. Mas eu sempre digo, não pague para ver. Porque se essa é a teoria de que só os judeus vão se salvar durante a grande tribulação, então, filho, molhou. Quem não aceitou Jesus, já tem uma parte que fala, não, durante a grande tribulação, Deus vai se voltar para judeus, mas todos aqueles que tiverem conhecimento da palavra, que se arrependerem, mas lembre-se que a Bíblia diz que quem se converter na grande tribulação vai sofrer muito. A Bíblia diz que serão salvos em dias angustiosos. E a dor que eles vão sentir nesse período da grande tribulação nunca se viu na terra. E eu, como eu leio bastante, tenho um conhecimento até razoável de muita coisa, eu não sei o que vai acontecer. Porque quando você olha para a história, Lenin, Stalin, Hitler, Holocausto, guerra, Vietnã, tudo que a gente conhece historicamente falando, bomba nuclear no Japão, bomba química na Primeira Guerra, e aí está falando que vai haver um sofrimento, AIDS, câncer, doenças das mais diversas formas, e aí está dizendo que lá na grande tribulação vai haver um sofrimento que nunca se viu. Quer dizer, vai ser um sofrimento que a gente nem consegue mencionar. E vem a terceira ressurreição na visão dispensacionalista, e a terceira dos ímpios no milênio. Aí na visão dispensacionalista, o ímpio vai ser ressuscitado no fim. Ele vai ser ressuscitado para o juízo final. Entende? Entende mesmo? Na visão dispensacionalista, 3 ressurreições. A igreja, aqueles que se salvaram depois da grande tribulação e a ressurreição dos ímpios no fim, para o juízo final. E aí, obviamente, que aquele que o juízo final, nós também vamos estudar, ele vai ser para o cristão, que aí tem o tribunal de Cristo, porque nós vamos estudar na teologia, que quem crê no tribunal de Cristo, quer dizer, já foi salvo, já foi galardoado, já está resolvido. Já numa outra escola, o que vai dizer? Que vai haver só no juízo final que vai haver realmente a questão do galardão e a questão da condenação. Quem não aceitou a Cristo já está condenado, não vai ser condenado. Aí você vai falar, pastor, então para que vai servir o juízo final? A Bíblia diz que no juízo final, cada pessoa que foi condenada vai descobrir o quê? Que ela foi condenada por ela mesma. Essa é a grande questão que eu tenho, por exemplo, com a doutrina calvinista. Porque se Deus, pela sua soberania, escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, então o juízo final ele fica muito sem sentido. Porque se eu não tenho opção de escolher, e quando eu falo escolher aqui, não quer dizer que eu tenho mérito na salvação. Não há que, eu tenho mérito. Não, o mérito seu é só um. É crer e aceitar. Entenderam? Quando um dia uma pessoa falou para mim, quer dizer que o homem, ele faz parte ele tem mérito, ele tem... Eu falei, não. O mérito do homem em relação à salvação é
aceitar ou não aceitar. Ele não fez nada, não pensa você que, não, ele tem que fazer alguma coisa. Não, ele não tem que fazer, ele só tem que aceitar. A questão é se você aceita ou não a salvação. Entende? Qual que é a participação do homem na salvação? Olhar para a cruz, entender que Jesus morreu por ele, se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Esse é o papel do homem. Por isso que lá em João diz assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Por isso que eu falo, qual que é o pecado do homem? Matar, beber, fumar, adulterar, prostituir, roubar, enganar. Não, irmão. Tudo isso é consequência do quê? Do pecado. Qual é o pecado? Não crer. Por que as pessoas vivem no erro e no pecado? Porque lá no fundo o problema não é o que você está fazendo. O erro, o problema do pecado é não crer. Quem crê em Deus, como diz as Escrituras, vai procurar viver uma vida de tal forma que ele vença o pecado. Agora, quem acha, porque no fundo, todo mundo tem aquele negócio assim: não, Deus me entende, Deus me ama, sabe, todo mundo é pecador. Aí você cai naquela escolinha não, sabe, hipergraça, mega graça, Deus é bom, Deus é amor. Só que aquela história que a gente sabe, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus deu ao homem a oportunidade. Agora, se o homem não usar a oportunidade, não pense você que a justiça de Deus ela perde para o amor e para a graça. Essa que é a questão que a Bíblia fala, que o Deus é santo. Todos os poderes pessoais de Deus são iguais. O amor, a graça, a justiça, a bondade, tudo está igual. Deus, ele não é um pai igual a gente, que é humano, que passa a mão na cabeça de filho. A prova disso está lá na parábola dos 2 filhos, do filho pródigo. Quero ir embora, quero a minha herança. Pode pegar. E foi, sofreu pra caramba. O pai foi atrás? Não. É a mesma coisa. Aí depois ele caiu em si e voltou. O que o pai fez? Abraçou. Graça. Entende? O amor. Quero ir embora. Vai. E a graça? Recebeu, perdoou, restaurou. Mas Deus não passa a mão na cabeça. Por isso que a Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência. Bom, dentro dessa visão aí, a ressurreição dos mortos ficou claro para vocês? Então o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, eles têm uma visão parecida. Mas esses salvos no milênio, eles vão se salvar pelo conhecimento que eles adquiriram antes, né? Antes. Porque o Espírito Santo não vai dar. Exatamente. Aí vai ser daquele jeito, né? Brabo, né? No fórceps. Aí vamos ver a visão dessas escolas em relação ao anticristo. No amilenismo, muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Entende ou não? Na visão amilenista, eles estão dizendo que esse anticristo, que a escola, por exemplo, algumas escolas tratam como uma persona pontual, é o Macron, é o Barack Obama, foi Hitler. A história vai andando, eles falam, é Stalin, não, foi Lenin, não, foi Hitler, foi Obama. Agora a bola da vez aí na escatologia aí é o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, entenderam? Hoje, assim, todo mundo está meio de olho assim, será que esse Macron aí não vai ser ele? Porque o anticristo vai ser um líder mundial. E ele vai unir todas as nações, são 197 países aí, segundo está no mapa. Então, uns falam que é 193, outros falam que é 197, mas resumo da conversa. Vai haver uma só lei, uma só moeda, uma só religião, eles estão costurando isso. Uma religião única. Eles vão pegar todos os valores de todas as religiões e criar uma religião única, um Deus único. Vai pegar Jeová, Alá, tudo, vai misturar e vai criar um Deus que resuma todos os deuses. E há um projeto aí, que é, aí dentro de uma escola, eles falam que vai haver um líder, que vai ser um líder, pessoa, no tempo, na história. Já na visão amilenista, o que eles vão dizer? Que esse anticristo, na verdade, é uma ideia, porque desde que o mundo está andando,
desde que a igreja nasceu, o que você descobre? Que existem anticristos. O anticristo não é uma pessoa, mas um espírito. Então, dentro da visão do milenismo, né, muitos anticristos já se levantaram ao longo da história. Os Césares, os imperadores, pessoas que negaram veementemente, escolas filosóficas que negaram veementemente o Cristo. Então, dentro do milenismo, ele está dizendo que o anticristo, na verdade, é um espírito, não uma pessoa. Porém, haverá um último indivíduo que vai fechar mas não é necessariamente uma pessoa, mas um espírito que reina no mundo e que no final vai se personificar numa pessoa. Então haverá um último indivíduo que será o anticristo escatológico, que surgirá no período da grande tribulação e regerá um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo e contra Cristo. Por isso que alguns falam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí tem uma outra tese. Qual é a igreja que vai passar pela grande tribulação? Aqueles crentes que foram meia boca. Essa igreja vai passar. Porque se o arrebatamento da igreja de fato estiver incluso somente aqueles que foram fiéis a Deus, que apesar das suas falhas e limitações procuraram verdadeiramente negar a si mesmo, tomar a sua cruz e servir a Deus com santidade, se o primeiro arrebatamento realmente for só para esse cristão genuíno e verdadeiro, então vai passar uma igreja na grande tribulação, que é uma igreja daquele povo que, sabe a ideia das 10 virgens, 5 foram, 5 ficaram. Então, se Jesus chegou na parábola das 10 virgens, 5 estavam prontas, preparadas, com óleo, com lanterna, com a lamparina, com as vestes, tudo bonitinho. Quando o noivo chegou, ele anunciaram a chegada do noivo. Todas as 10 falam das 10 igrejas, as 10 acordaram, só que elas não tinham lâmpada, não tinham lamparina, não tinham óleo. Aí as 5 que não tinham disseram o que para as 5 que tinham? Arruma óleo para nós. Ela falou: nós vamos arrumar óleo para você, e aí todo mundo fica sem óleo. Então faz o seguinte, vai e compra. Então quer dizer, 5, a igreja não eram 10? 5 foram, entraram para o gozo do seu Senhor, não é isso? Está escrito lá na Bíblia? E 5? Então pode ser, dentro de uma teoria escatológica, qual é a igreja que passa dentro da grande tribulação? É a igreja que não estava preparada na primeira vinda, dentro da visão dispensacionalista, tá bom? Então vamos continuar aqui. Alguns acreditam apenas em um sistema de anticristo, que é uma outra visão, que igual eu falei para vocês, não é uma pessoa, mas um espírito, um sistema que está reinando no mundo. Isso é fato. Irmãos, isso é fato. Há uma guerra. Meu irmão, é o seguinte, você já leu o noticiário, por exemplo? Político católico foi pego roubando. Ou um espírita, um político, um senador, um político espírita foi pego roubando. Você já reparou? Tem isso? Não. Mas se for crente? Meu irmão. Se o cara for crente, se ele for pastor, meu irmão, antes de pôr lá senador roubou, eles põem o nome, a igreja, tudo. E há realmente uma resistência ao que diz que se fala de Cristo, há realmente uma guerra quando se fala de igreja. Isso é fato. Que há um sistema do anticristo, porque a verdade é uma só: Satanás está preparando a humanidade. Isso é fato. Satanás está preparando a humanidade para o anticristo, assim como a igreja tem que estar preparando a humanidade para a volta de Cristo. Isso é fato. A guerra é muito clara, quem entende um pouco de guerra espiritual. Há um investimento de Satanás no que tange a questão, por exemplo, de preparar a chegada do anticristo. Hoje, por exemplo, os países comunistas, a China, por exemplo, que é o principal deles,
Não pode ter Bíblia, não pode ter culto, não pode ter igreja, eles estão destruindo a igreja. Você tem que se declarar ateu. Você tem que ser ateu, principalmente se você for do Partido Comunista. E ela quer expandir, né? Não, quer expandir. E aí vem um monte de... Por exemplo, uma das questões do comunismo é abolir a religião. Tira Deus. Por quê, irmão? Porque sem Deus fica mais fácil de você impor certas coisas. Mas quando as pessoas creem em Deus, há uma palavrinha-chave que chama esperança, desejo de mudança. E isso é uma coisa que o comunismo não quer. Ele não quer que a pessoa pense em mudar. É assim mesmo, é igual na Índia. Lá na Índia tem as castas. O cara nasce lá nos brahmanes, que é a casta da cabeça. Quem nasce brahmane morre brahmane. Aí vem os braços, o corpo, as pernas. Então quem nasce na quarta casta nunca vai ser na primeira. Só tem um jeito de você mudar de casta, segundo a religião lá, a principal religião da Índia, que é o hindu. É morrer e reencarnar. Se você é da quarta casta, você morre e reencarna na terceira, na segunda e na primeira. É o único jeito de você mudar de casta. Então quem nasce na casta, morre na casta. E eles aceitam isso por causa de uma questão de religião. Entende? No comunismo, é todo mundo igual, só o líder que não. Os líderes eles são capitalistas, mas o povo, de modo geral, eles vivem tudo em comum, que é a filosofia do comunismo. Bom, dentro do pré-milenismo histórico, um indivíduo específico será o inimigo da igreja no período da grande tribulação. Já no pós-milenismo, o anticristo é qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento do domínio da igreja na terra. Está vendo as variações? Uma pessoa, um sistema, qualquer pessoa que se opõe a Cristo. Tá? Lembra que fala que, como é que eu sei que é o espírito do anticristo na pessoa? Porque a pessoa que não confessa que Cristo veio em carne, esse tem o espírito anticristo. Por isso que nascem essas definições. Então no pré-milenismo é um indivíduo específico, no pós-milenismo é qualquer pessoa que se opõe ao crescimento da igreja de Cristo. No amilenismo eles falam o quê? Que haverá um sistema do anticristo que já está operando na terra e no final vai haver uma pessoa. E no dispensacionalismo clássico, um indivíduo que surgirá no período da grande tribulação, que aterrorizará o mundo e perseguirá os que não negarem o nome de Jesus, pois ele não fará nada contra a igreja que já foi arrebatada. Porque na visão dispensacionalista, a igreja já não vai estar na terra quando houver a grande tribulação. Consequentemente, não vai perseguir, porque a igreja já não vai estar. Mas como ele vai se declarar Deus, ninguém lembra lá da Babilônia? Lembra lá da cova de Daniel, dos amigos de Daniel? Lembra da cova dos leões? Que o rei lá se declarou Deus e quem não adorasse aquela estátua seria lançado na cova e seria lançado na fornalha? É mais ou menos isso. Por isso que alguns falam que na verdade o anticristo ele é uma ideia, ele é um sistema, ele é uma visão espiritual que já tem uma resistência desde sempre de tudo aquilo que realmente se fala de Deus. Aí nós temos a grande tribulação, que é outro tema que nós já estamos batendo aí no meio das aulas. Dentro das escolas, o amilenismo diz o quê? O amilenismo diz que somente após o período da grande tribulação é que ocorrerá a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a igreja vai passar na grande tribulação, certo? Quem é da escola milenista defende que a igreja vai passar na grande tribulação. Quem é da escola pré-milenista histórica, a igreja passará pela grande tribulação. O pós-milenismo diz: a tribulação é experimentada na presente era, certo? Já está acontecendo. Existem pós-milenistas que acreditam em um período final de grande apostasia e tribulação antecedendo a volta de Cristo. E existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo estará em plena paz e prosperidade. E isso acontecerá devido à visão sobre o milênio que essa corrente escatológica defende, que quando nós chegarmos lá vocês vão entender melhor. Já o dispensacionalismo clássico,
ele defende o quê? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, não passará por ela. Aí vem aquela pergunta, mas então, como que lá em Apocalipse fala que vem uma grande multidão com as vestes salpicadas de sangue? Quem é que está salvando ali? Da onde que é essa grande multidão? Os judeus e aqueles que acreditam que aqueles que já tinham conhecimento da palavra poderão se salvar no meio da grande tribulação. Que no meio da dor, do sofrimento, eles vão procurar Deus. Essa é a ideia. Entende? Por isso que alguns pegam esse versículo e falam, e essa grande multidão que é salva no meio da grande tribulação? Aí eles, por causa desse versículo, a escola vai dizer, não, a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá bom? Já dentro do dispensacionalismo clássico, a igreja será arrebatada antes, já falei. Então vamos falar aqui do julgamento. Então vamos falar para o julgamento. Qual é a visão da escola milenista no que tange o julgamento? O julgamento geral, o juízo final de todas as pessoas na segunda vinda de Cristo. Então, dentro do milenismo, o julgamento final, o juízo final, será de todas as pessoas lá na segunda vinda. O pré-milenismo histórico diz que o julgamento, ele na segunda vinda de Cristo e também após o milênio. Então, o pré-milenismo histórico fala que vai haver dois julgamentos. Um na segunda vinda, outro no milênio. Que aqui na segunda vinda fala do tribunal de Cristo, não é o tribunal geral do final. Vai haver um tribunal de Cristo, né? No pré-milenismo histórico divide o julgamento em dois. Um que é do tribunal de Cristo, e que vai falar do galardão, recompensas e tal, e o final que é o fim de tudo, onde ímpios e incrédulos serão julgados. Então, no dispensacionalismo clássico, nós temos 3 julgamentos, sendo eles: julgamento das obras dos salvos do arrebatamento, que é o tribunal de Cristo. O cristão genuíno e verdadeiro, não é o nominal, tá? O genuíno e verdadeiro, nessa visão, nessa escola teológica, ele vai dizer que o julgamento das obras, ele vai acontecer na segunda vinda, quando Cristo voltar e arrebatar a igreja. Já vai haver um tribunal de Cristo, e o que for salvo será galardoado. E aí vem a pergunta: o que é galardão, pastor? Recompensa. Qual é a recompensa? Lá em Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ainda no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Certo? Então, quer dizer, a recompensa aí, que nós nem sabemos qual é, e eu vejo de vez em quando uns crentes falar assim: se eu entrar no céu, olha, já tá bom. Irmãos, eu não sei não. Você já pensou a hora que você chegar lá no céu e esse galardão for um negócio assim inimaginável, e você fala: poxa, eu podia ter ganhado isso e não ganhei? Eu podia ter ganhado essa recompensa e não ganhei? Porque um galardão é uma recompensa. Porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, o livro de obras, e Deus vai nos recompensar segundo as nossas obras. Então, aí o crente, tem crente que fala: bom, já estou salvo, tá bom para mim. Tá bom. Você pensa assim? Tá bom. Aí você não faz quase nada, né? Aquele crentinho domingueiro, bem fraquinho, não evangeliza, não ora, não jejua, não ganha alma, não trabalha para Deus, não faz nada. Sou crente, venho na igreja, sento, ouço o culto, vou embora. Não faço nada para Deus. Eu enterro meus dons, enterro meus talentos, enterro tudo. Eu simplesmente falo: estou salvo, glória a Deus. Se eu entrar no céu e a porta fechar atrás de mim, amém, aleluia, tá bom. Aí na hora que tem o tribunal de Cristo, vamos lá, recompensa. Aí vai lá, Nilson Batista Moreira. Aí ele, vamos lá, recompensa. Aí o camarada chega lá e descobre que a recompensa é algo fabuloso. E aí você tem que pensar assim: poxa, eu podia ter ganhado, né? Por que muita gente não pensa nisso? Porque, nem sei o que é. Então, é exatamente por isso. Isso que é bom. E aí, dentro do islamismo, a recompensa está falada lá, né? 7 virgens e riquezas. O cara se explode. No islamismo está lá escrito, né, no Alcorão, qual é a recompensa do cara que morrer por Allah? Se explode. Não, o cara se explode, pô.
Você já reparou que nenhum sheik se explode? Você já reparou que dentro do islamismo, do muçulmano, nenhum ricão lá, famoso, se explode? Não, quem que se explode lá? O pobre, velho, o lascado. Porque ele olha lá no Alcorão, se eu morrer por Alá, eu vou ter 7 virgens, top, e riqueza sem fim. O cara enfia bomba no peito, bam, explode. Ele grita o nome de Alá e se explode. Por quê? Porque na fé dele, ele crê o quê? Que se ele morrer por Alá, ele vai receber 7 virgens e um monte de riqueza. Agora o cristão está lá. Se você morrer por Cristo, se você morrer para Cristo, se você fizer a obra de Deus, falar, ganhar almas, você vai receber um galardão. Qual? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ainda ao coração do homem o que Deus tem preparado. Aí o cara fica assim, mas o que eu vou ganhar? Será que vale a pena? E aí você vê o que está acontecendo na igreja. Perdeu-se a perspectiva do galardão. Quer dizer, cara, eu vou fazer o meu melhor, segundo a minha força, segundo os meus dons e os meus talentos, porque eu não quero me apresentar para Deus com as minhas mãos vazias. Eu quero me apresentar e falar, Deus, dentro da minha limitação, daquilo que o Senhor me deu, de dons e talentos, eu fiz o meu melhor. Eu ganhei muitas almas, eu abri igrejas, eu evangelizei, eu preguei, eu fiz isso, eu fiz. Então, entra para o gozo do teu Senhor e recebe o galardão das tuas obras. Só que a igreja de hoje, ela não está mais pensando nisso. Perdeu-se a promessa. Por isso que é importante você estudar essas questões. Porque você, quando começa a estudar teologia, você vai entendendo alguns elementos que são importantes. Quer dizer, haverá um julgamento. Um julgamento para quê? Ah, para galardão, tá bom, mas o que vai ser dado? Não sabemos, mas vai ser algo inimaginável, que ninguém nunca imaginou. Bom, então peraí. Esse negócio é um assunto que deveria estar no coração de todo cristão. Fazer o seu melhor, não é o meu melhor, nem o seu. É o seu melhor para Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Bom, dentro do julgamento aí do dispensacionalismo clássico, nós vimos aí o primeiro julgamento das obras, dos salvos do arrebatamento, segundo, dos judeus e de alguns gentios no final da grande tribulação. Por quê? De alguns, porque há uma corrente que crê que pessoas que já conheciam a palavra, porque se a igreja foi arrebatada, o Espírito Santo foi junto, quer dizer, a pessoa já tinha conhecimento. Então ela vai ter que se arrepender, e aí ela vai ter que reconhecer, vai ter que bater o joelhinho no chão e falar, Senhor, estava certo, tá bom? E aí então há um julgamento dos judeus e de quem foi salvo na grande tribulação, segundo a escola da dispensação, e o terceiro será um julgamento geral dos ímpios. Então, mas pastor, lá no juízo final, o cristão já foi julgado? Já, dentro dessa visão aqui já. Por quê? Porque o cristão ele já foi julgado no tribunal de Cristo, no arrebatamento. Então quem é que vai ser julgado no final? O ímpio. E o que Deus vai fazer para o ímpio? Mostrar para ele que ele está sendo condenado por causa da incredulidade dele. Pastor, existe alguma corrente, alguma linha que siga, por exemplo, o julgamento, a respeito do julgamento, eu sou amilenista, a respeito da volta de Cristo, eu sou de outra corrente, tem isso? É um teólogo confuso, porque uma corrente, se você é de uma corrente, é lógico que às vezes acontece uma variação, mas por exemplo, você não pode, por exemplo, numa coisa você crer, porque quando a gente estudar a questão do milênio, você vai entender, tem um porquê que você é milenista, ou porquê que você é pós, ou porquê que você é pré, ou porquê que você é dispensacionalista. Então se você, por exemplo, nisso eu creio nisso e nisso eu creio naquilo, é porque você não entendeu a visão. Vou dar um exemplo para vocês. Direita e esquerda. Política. Vamos falar rapidinho. Direita e esquerda. Eu sou Bolsonaro. Não, eu sou de direita. Entendeu? O Bolsonaro é o candidato que representa a direita. Eu não sou Bolsonaro, eu sou de direita. Eu sou anticomunista. Eu sou anti-esquerda. Entende a diferença? Aí no Brasil ainda é um lance assim, não, eu voto na pessoa. Tá errado, mano. Você não vota na pessoa, você vota na visão. Entendeu? O que acontece? Por que tem mais de 30 e poucos partidos políticos no Brasil?
Porque as pessoas ainda votam nas pessoas. Por exemplo, o fulano é comunista, mas ele é um cara gente boa, eu vou votar nele. Não, não vou votar nele. Eu não estou votando na pessoa, eu estou votando numa corrente ideológica, filosófica. Eu sou de direita. Aí qual é a visão da direita? A visão da direita é família, pátria, Deus, armamento. Igual me perguntaram, pastor, o senhor é a favor do porte de arma? Sou. Mas não quer dizer que todo mundo vai ter que comprar arma. Eu só sou a favor do porte de arma. Por quê? Porque o bandido nunca vai saber se naquela casa tem ou não arma. O problema é que quando você tira todas as armas, o bandido pensa o quê? Lá não tem arma. Mas, quando ele não sabe se tem ou não, ele... Então você tem que entender uma coisa. Você é de direita? Você é de esquerda? Não, eu sou comunista, mas eu sou contra o aborto. Entendeu? É um contrassenso. Não, eu sou comunista, mas eu sou cristão. Não, presta atenção. Se você entender o que é direita e o que é esquerda, você vai entender que não tem como. Então na teologia não é diferente, entendeu, Disney? Se eu sou milenista, eu tenho que entender qual é a visão milenista. Se eu sou pós ou pré ou dispensacionalista, eu preciso entender por que daquela visão. E quando você entender, não, eu sou dispensacionalista, aí automaticamente várias coisas vão se encaixar dentro dessa visão. Mas não quer dizer que haja uma variação. Mas, por exemplo, se a tese, se você é dispensacionalista, aí numa outra tese você é milenista, aí significa que ou você não está entendendo qual é a escola, entende? A escola, por isso que chama escola teológica. Qual é a linha teológica? Por exemplo, eu tenho vários livros de teologia, o Langston, Strong, eu tenho a linha calvinista, eu tenho linha batista, eu tenho linha pentecostal, eu tenho vários livros de teologia. Por quê? Porque quando eu falo assim, é uma escola pentecostal, eu já sei qual é a linha, eu já sei qual é a teologia deles. É uma escola neopentecostal, eu já sei qual é a linha da escola neopentecostal. Não, é uma escola teológica tradicional, é uma linha batista, é uma linha calvinista, o presbiteriano, por exemplo. Então, quando o camarada fala, eu sou calvinista, eu já sei que não é só em relação à salvação. Entende isso? Você já tem uma visão. Por isso que quando a gente estuda aqui, eu vou passando para vocês a visão da escola. Porque se você entender qual é a visão da escola, você consegue entender o porquê que a pessoa é daquela... Vou dar um exemplo, origem da alma. Criacionismo, traducionismo ou pré-existência da alma. São escolas. Há uma escola teológica que diz que quando o óvulo é fecundado, um novo espírito é criado. No traducionismo, há um espírito, uma alma e um corpo sendo gerado pelo pai e pela mãe. Quer dizer, quando há a fecundação do óvulo, não é só o corpo que é criado, é o corpo, a alma e o espírito, por um ato pré-determinado por Deus, já na fecundação do óvulo. E nessa escola que fala da origem, que a alma pré-existe, então lá no céu tem um monte de alma. E quando o óvulo fecunda, Deus pega e coloca lá a alma no corpo. Aí você vai ouvir, ó como é que é importante você estudar teologia. Eu sou um homem num corpo de mulher. Sabe o que ele está querendo dizer? Na hora da fecundação, Deus distraiu e era para pôr um menino no corpo de menino. E olha, você foi ver, o Deus tomou um café e vacilou e entrou um espírito de uma mulher. Entende de onde que vem? Aí você entende por que você precisa estudar teologia. Porque quando você vai estudar teologia sobre essa questão de reencarnação, origem da alma, criacionismo, traducionismo, pré-existência da alma, você vai ver que essa teologia vai dar margem para o futuro. A pessoa dizer o seguinte, eu sou uma mulher num corpo de homem e vice-versa. Então eu vou operar, eu vou pôr seio, eu vou fazer cirurgia íntima, eu vou fazer, porque a minha alma é de mulher. E aí você vai entender lá na raiz disso, que da onde que veio esse pensamento? Não, isso aí veio do shintoísmo, do budismo. Não, cara, isso aí vamos na teologia. Lá atrás, a alma pré-existe. Quer dizer, antes de você nascer,
Aqui na terra, você já existia no céu. Então, na verdade, quando há fecundação do óvulo, uma alma que já pré-existe entra no corpo. E aí nasce a doutrina da reencarnação. Então, olha para você ver a importância disso. E aí, quando você não entende nada de teologia, você vai falar, é verdade, né? Ele nasceu assim, desde criança que ele é menininho. Então você vai atribuir o quê? O espírito e a alma dele é de mulher. E eu aceito. Aí eu tiro a questão do quê? Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a minha escolha. Então, na verdade, então eu nasci mulher, eu nasci homem. Entendeu? Como é que você estudar teologia te ajuda a entender certas linhas que vão acontecendo na história. Então vamos lá. Onde que eu parei? Julgamentos, né? Aí nós vimos julgamento geral dos índios. Então vamos lá. Igreja e Israel. Então vamos lá. Amilenismo. Lembre-se, há um grupo que considera Israel separado da igreja. E há um grupo que separa e um grupo que une. No amilenismo, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. E Deus tem apenas um só povo. Não tem separação, tá bom? Há um novo povo. Então havia o judeu, nasceu o cristão. Então hoje o cristão é o povo de Deus, o novo Israel de Deus. Entendeu isso? Na visão milenista. No pré-milenismo histórico, a igreja é o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel no Novo Testamento, porém Deus tratará com Israel separadamente concernente a algumas promessas do milênio. Por que chama pré-milenismo histórico? Porque ele trata do povo como um povo, mas trata do povo como um povo espiritual. Então, essa separação. Já no amilenismo, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus. No pré-milenismo histórico, há uma igreja, o Israel espiritual, e há também a questão do Israel como nação. No pós-milenismo, a igreja é o novo Israel. No dispensacionalismo clássico, para Deus, Israel e a igreja são povos completamente diferentes. A igreja é um parêntese no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento secreto. Então, por exemplo, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que creem no seu nome. Então, por causa desse tipo de versículo, que o dispensacionalismo vai dizer o seguinte: a nação de Israel rejeitou Jesus. Aí você pega outras parábolas, outras coisas que Jesus vai falando, então dá a entender de uma forma muito clara o que? Como a nação de Israel não recebeu o Senhor se voltou para os gentios. Por isso que chama dispensação dos gentios. Então, vocês não querem? Não querem me receber? Vou pegar um povo que não era povo e vou fazer desse povo um povo para pôr em ciúme Israel. Porque qual foi o grande problema do início da igreja? Até Paulo aparecer. Eles não conseguiam entender que a igreja não tinha mais nada a ver com a nação. Por isso que você vai estudar Gálatas e Paulo falando o quê? Cara, eles não são mais judeus, eles são gentios, eles estão na graça. Vocês estão querendo impor a lei em um povo. Aí no final teve uma discussão gigante no colégio apostólico e eles chegaram a uma conclusão. O que o gentio precisava cumprir? Se separar das coisas sacrificadas. Entendeu? Deu uma resumida no assunto. Não ia ter que fazer circuncisão, não ia ter. Então, se você estudar o Gálatas, você vai entender que havia um conflito naquela época. O conflito era qual? Era em relação ao fato de que a igreja estava pregando a Cristo, mas queria que a igreja se submetesse à lei. E aí Paulo vem, rasga com isso e fala negativo. Judeu é judeu, a igreja é igreja. A lei passou, ela se aperfeiçoou e agora ela foi implantada dentro do... Por isso que Cristo fala, o que a lei dizia? Eu não matarás, eu porém vos digo que se você odiar o seu irmão. O que a lei dizia? Não adulterarás, eu porém vos digo que se você cobiçar. Entendeu a diferença? Então não é que Jesus abole a lei, ele pega a lei e ele interioriza a lei. Então o que estava acontecendo?
A igreja estava se convertendo, mas os líderes, inclusive os apóstolos Pedro e companhia, queriam que a igreja voltasse à prática da lei. E aí Paulo vem e discute e fala, não, eles não são judeus. Acabou a lei foi o aio, agora nós estamos na graça. Então o cara tem que circuncidar o coração e não a genitália. Então houve sempre essa briga entre Israel e a igreja. Porque o judeu mesmo, qual foi a grande luta do judeu? Ele não queria a salvação do gentio. O judeu é nacionalista. Lembra de Jonas? Você lembra quando Deus mandou Jonas pregar para Nínive? Qual foi a crise de Jonas? Esse povo vai se arrepender, vai se converter. E eu não quero. Aí Deus vai, nasce a plantinha, cobre ele lá no sol, aí depois Deus faz um bichinho nascer na planta, a planta morre, ele fica indignado, aí Deus fala para ele, você está indignado porque morreu uma planta, e você não quer que eu salve vidas, milhares de vidas? Porque a crise do judeu é que Cristo era deles, da nação de Israel, o grande reino de Israel, e todas as demais nações da terra seriam servos de Israel, na visão do judeu. Aí vem Paulo pregando para os gentios. Aí o gentio começa a ser batizado com o Espírito Santo, a aceitar Jesus. E os judeus entraram em crise. Porque na cabeça deles, para quem que era o reino? Para eles, judeus. Mas aí Jesus veio e pôs o reino para quem? Para todo aquele que nele crê. Pronto, a crise. Porque a nação de Israel tem essa resistência. Então para o judeu nós somos os primos. E olha lá. Entenderam ou não? Dentro do dispensacionalismo aí. Então Israel e a igreja são povos completamente diferentes. A igreja é um parênteses, é um plano de Deus para Israel. Bom, agora, dentro da visão dispensacionalista, a igreja vai ser arrebatada. E aí Deus vai se voltar novamente para a nação de Israel. Milênio. Dentro da visão milenista. O milênio não é um período literal de 1000 anos. No amilenismo, o milênio é espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e começou na primeira vinda de Cristo, entendeu? O amilenista não é que ele nega o milênio, o amilenista diz que o milênio já está acontecendo. Ele começou quando Jesus pisou na terra, quando Jesus se manifestou como o Salvador do mundo. Para a escola milenista, o milênio já está acontecendo, irmão. Não vai acontecer, não como é que eu vou dizer? Não é que, eles falam o seguinte, a igreja não é o corpo de Cristo, Cristo não é o cabeça da igreja, então o milênio já está acontecendo, Cristo já está reinando, na visão deles. Pré-milenismo histórico, é reconhecido o reino de Cristo na presente era com a igreja, porém haverá um tempo, um reino milenar e literal no futuro, após a segunda vinda de Cristo, com Jesus reinando sobre as nações do mundo, e talvez não necessariamente o período seja 1000 anos. 1000 anos pode ser um dia, como pode ser 1000 anos, literalmente, pode ser um período. Aí vem a questão, 1000 anos é 1000 anos ou 1000 anos é só uma linguagem metafórica, falando de um período? 1000 anos literais ou 1000 anos, vamos dizer assim, uma simbologia? Tá bom? Então, dentro do pré-milenismo histórico, o reconhecido reino de Cristo na presente era com a igreja, porém haverá um tempo de um reino literal. Porque existem profecias, principalmente de Isaías, que haverá quando a Bíblia fala que o leão e a áspide, a criança, os animais, que ninguém vai comer ninguém, ninguém vai matar ninguém, haverá paz, como está escrito lá na profecia de Isaías. Aí você vai pegar uma escola que vai dizer que aonde que vai acontecer essa harmonia? No milênio, literal. Pós-milenismo, conforme o evangelho for sendo pregado, será iniciado o milênio, onde o mundo inteiro será evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será o padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio. No pós-milenismo eles creem nisso. A referência à parábola de Jesus é usada para defender esse conceito. Dispensacionalismo clássico, o milênio futuro e literal após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então, para o dispensacionalista, quando houver o arrebatamento, grande tribulação,
Aí se você for dispensacionalista, o arrebatamento será em duas partes. Primeiro a igreja, depois aqueles que foram salvos na grande tribulação. Então, na visão dispensacionalista, o milênio vai começar literalmente quando? Quando Jesus vier, arrebata a igreja, passa a grande tribulação, aí vem o arrebatamento dos que foram salvos durante a grande tribulação, sejam eles judeus ou aqueles que já conheciam a palavra. Satanás é preso. E aí começa o milênio, na dispensação. Quem é dispensacionalista tem essa fé, que os eventos são separados, são dispensações de tempo. Então veio a primeira vinda, agora vem a segunda vinda. A segunda vinda é dividida em duas partes. Arrebata a igreja, depois arrebata aqueles que se converteram durante a grande tribulação. Satanás é preso e o milênio começa. Na visão dispensacionalista, tem a ver com realmente a dispensação do tempo. Já no milenista, o tempo ele é simbólico. Não é necessariamente 1000 anos de 1000 anos. Tá bom? Aí vem aqui para a gente encerrar. Existe também uma variação do dispensacionalismo conhecida como dispensacionalismo progressivo e ganhou força principalmente nos últimos 20 anos. Essa visão é bem diferente do dispensacionalismo clássico e defende a segunda vinda de Cristo como sendo pós-tribulacional e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, rejeita a completa distinção entre Israel e a igreja feita no dispensacionalismo clássico. É aquilo que eu estava falando para a Edilane. Você pode ter uma variação dentro da escola, mas você não vai fugir. Pode ser que mude alguma coisa dentro da visão teológica daquele teólogo, mas nada que vai assim fora completamente. Mas existe essa flutuação. Jesus vai ser, por exemplo, Jesus vai, o meso-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Não. Às vezes você encontra no meio das escolas flutuação de um posicionamento, mas não algo que seja completamente contrário àquilo que a escola está defendendo. Mas eu estou falando para vocês das escolas mais conhecidas. Então não se pasmem se você encontrar um teólogo defendendo algo completamente... Porque eu estou falando das correntes teológicas mais conhecidas, mas tem outras. Então pode ser que você encontre algo. Por isso que você tem que ter uma visão ampla, um entendimento amplo. Primeiro você tem que entender o geral, para depois você ir pro, vamos dizer assim, para você falar, não, peraí, agora que eu já entendi qual é a visão geral, eu vou pensar aqui, biblicamente falando. Aí outra pergunta que me faz, pastor, isso altera a salvação? Não. Porque se você estudar uma teologia que ela é contrária à palavra de Deus, aí, meu irmão, aí esses problemas aqui, é igual eu falei para vocês desde o primeiro dia. Nós não estamos discutindo aqui se vai ou não haver. Nós estamos discutindo quando e como. É diferente. É igual, por exemplo, se nós formos estudar, por exemplo, a definição de Deus. Então você vai ver, o cara é trinitário, outro não, eu sou unicista. Nós não vamos estudar que Deus não existe, não é isso. Que há pessoas que creem, Deus não existe, tá bom, isso aí para nós não interessa. O que nós vamos estudar é qual é a visão bíblica, teológica bíblica de quem Deus é. Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, criador, sustentador, entendeu? Você consegue definir mais ou menos pela Bíblia aquilo que Deus é. Lógico que nós nunca vamos definir 100%, mas você tem uma ideia, Deus é um espírito, ponto. Deus é pessoal, quer dizer, o relacionamento é pessoal, Deus é criador, sustentador, provedor, tá bom, entendi. Então você tem como definir os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência, bondade, justiça. Essa é uma matéria que a gente pode estudar depois. Então é importante você entender isso, que quando você está diante de uma teologia que é completamente antibíblica, irmão, abandona. Quando você está diante de uma teologia que não é antibíblica, mas ela dá margem para você pensar diferente, aí você lê as teorias para você poder entender. É igual, por exemplo, criacionismo, traducionismo e pré-existência da alma. Para nós cristãos, a teoria da pré-existência da alma é abolida. Tchau. Nós não cremos que há um depósito de alma no céu.
Aí, bom, se nós não somos da pré-existência, nós vamos ficar na onde? Criacionismo ou tradicionismo? Aí você vai falar, eu sou criacionista, eu creio que na fecundação do óvulo, Deus cria um espírito novo. Bom, se Deus cria um espírito novo, então o pecado está na carne, é isso? Porque se Deus cria um espírito, Deus não cria um espírito pecador. Ah, entendi, pastor. Entendeu como é que você vai estudando teologia? Peraí. Se Deus criou um espírito novo no ato da fecundação, então o pecado está na carne mesmo. O espírito é novo. Aí se o camarada acredita que o pecado está na natureza, na carne, ele vai falar, o espírito é pronto, novo, gerado, o espírito está pronto, a carne é que é fraca, pronto, tá bom. Mas aí o tradicionismo, que é a teoria mais aceita, acredita no quê? Que na fecundação do óvulo, o pai e a mãe, a família, até a 4ª geração, não é só a aparência física. O que acontece no ato da fecundação? Deus cria por um ato pré-determinado, um corpo, uma alma e um espírito. É por isso que você pode parecer com seu avô, com sua avó, olha, igualzinho avô, igualzinho avó. Entendeu? Tanto fisicamente, quanto o temperamento e caráter e o estilo de vida da pessoa. Aí você fala, nossa, parece o vô, parece a avó, parece o pai, parece a mãe. Amém? Fechamos aí a matéria. Vamos orar. Espero que tenha sido útil, que pelo menos dei para você uma visão mais ampla. Pai, nós agradecemos, louvamos e bendizemos ao Senhor pela oportunidade que temos de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Podemos aprender um pouco, ó Deus, da teologia bíblica, para que a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito esteja sendo treinado pelo Senhor, para que não sejamos levados pelas doutrinas, pelas astúcias do homem que induzem ao erro. Pelo contrário, que tenhamos um pensamento crítico, um pensamento bíblico, analisado e julgado pela palavra, para que possamos ter um posicionamento doutrinário e um posicionamento, ó Deus, teológico acerca daquilo que a Tua palavra revela. Nós oramos e pedimos a Tua bênção, leva-nos ao nosso lar, abençoa os Teus servos que estão acompanhando pela internet, que o Senhor nos guarde, nos livre e continue nos guardando durante a nossa semana. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. De café.